Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre função par e função ímpar. Função par. F é uma função par se e somente se f de x é igual a f de menos x para qualquer x pertencente ao domínio. Ou seja, a imagem de um número é igual à imagem do oposto desse número, tá? Em que o domínio é simétrico em relação à origem, ou seja, para todo x pertencente ao domínio, implica que o oposto a ele, o menos x, também pertence a esse domínio. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Considere a seguinte função, f de r em r definida por f de x igual a x ao quadrado. Essa função, definida desse modo, ela é uma função par. Vamos mostrar por quê. Ó. Se eu pegar... Então, f de x é igual a x ao quadrado. Pegue um número. Pegue, por exemplo, x igual a 1. Tá? Nesse caso aqui, o menos x é o menos 1. Vou mostrar para vocês que o f de 1 é igual ao f de menos 1. Ó. F de 1 vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E o f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, e isso aqui vai dar menos 1 vezes menos 1, isso aqui dá 1. Tá? Outro exemplo, ó. Pega x igual a, por exemplo, x igual a 3. Tá? Se o x for 3, o menos x é o menos 3. Tá? Então, nesse caso, f de 3 é 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. E o f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, e isso daqui também dá 9. Então, o f de x é igual ao f de menos x. Nesse caso, a função é par. Olha lá, ó. Se eu calcular f de x, isso aqui vai dar x ao quadrado. F de menos x, isso aqui dá menos x ao quadrado, que é menos x vezes menos x. Negativo vezes negativo dá positivo, e x vezes x dá x ao quadrado. Então, portanto, nesse caso aqui, f de x é igual a f de menos x. Logo, f é par. Então, é isso. Para uma função ser par, o f de um número tem que ser igual ao f do oposto àquele número, do menos aquele número. Tá certo? Observa agora o gráfico correspondente a essa função. Olha lá. F de 1 é 1, f de menos 1 é 1. F de 2 é 4 e f de menos 2 também é 4. Nota que esse gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Se eu girar aqui o gráfico em relação ao eixo y, eu vou obter a mesma figura. Essa é uma característica das funções pares, tá? Então, fica aqui, ó. O gráfico de uma função f par é simétrica ao eixo y. Tá certo? Pessoal, vamos mostrar aqui o que é a reflexão em torno do eixo y, né? Para mostrar quando um gráfico é simétrico em relação ao eixo y e nós temos uma função par. Então, por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado, vamos pegar a parte positiva dela. Tá? Então, está aqui. Ó. Então, estou pegando valores de x positivo. Agora, vamos aplicar uma reflexão em torno do eixo y. Olha o que vai acontecer. Nota que aqui eu tenho o gráfico de uma função, no caso aqui a função f de x igual a x ao quadrado, mostrando que ela é par. Tá certo? Função ímpar. F é uma função ímpar se e somente se f de menos x é igual a menos f de x para qualquer x pertencente
ao domínio, em que o domínio é simétrico em relação à origem, isto é, se o x pertence ao domínio, o oposto ao x também pertence ao domínio. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Considere a seguinte função, f de r em r definida por f de x igual a x ao cubo. Vou mostrar que essa função também, nesse caso, essa função é ímpar. Tá? Então, se eu pegar f de x igual a x ao cubo, vamos tomar, por exemplo, f de menos 1. f de menos 1 é menos 1 ao cubo, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Negativo vezes negativo dá positivo, positivo vezes negativo dá negativo. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Então vai dar menos 1. Tá? Então f de menos 1 é menos 1. Agora pega f de 1. f de 1 dá 1 ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, menos f de 1 é menos esse resultado aqui, que é 1. Nota que o menos f de 1, ó, menos f de 1 é igual ao f de menos 1. Tá? Quando isso acontece, essa função é uma função ímpar. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Vamos calcular aqui f de menos 2. f de menos 2 é menos 2 ao cubo. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 8. Calcula f de 2. f de 2 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes o 2 é 4. 4 vezes o 2 é 8. Então, o menos f de 2 é menos 8. Ou seja, o menos f de 2 é igual a f de menos 2. Então, portanto, aqui, ó, f é ímpar. Tá? Dá para a gente mostrar de modo geral. Ó. O f de x é x ao cubo. Tá? Então, o menos f de x é menos x ao cubo. Agora, o f de menos x é menos x ao cubo, que é menos x vezes menos x vezes menos x. Menos x vezes menos x dá x ao quadrado. Isso aqui dá x ao quadrado. Vezes o menos x dá menos x ao cubo. O mesmo resultado que deu aqui, ó, menos x ao cubo e aqui menos x ao cubo. Então, portanto, o f de menos x é igual a menos o f de x. Logo, f é ímpar. Uma função ímpar. Vamos observar agora o gráfico correspondente a essa função, f de x igual a x ao cubo. Está aqui o gráfico. Ó. Notem vocês que essa curva do gráfico, que está aqui no primeiro quadrante, ela é simétrica em relação a essa curva do terceiro quadrante por uma rotação em relação à origem. Então, se eu rotacionar o gráfico aqui no sentido horário, no sentido anti-horário, enfim, onde a rotação é feita a partir do ponto da origem, essa curva vai ficar sobreposta a essa outra curva aqui, ó, tá? E vice-versa. Essa é uma característica do gráfico de uma função ímpar. Então, em toda função ímpar, o gráfico é simétrico em relação à origem O. Tá certo? Agora vamos mostrar o gráfico de uma função ímpar. Eu peguei aqui f de x igual a x ao cubo para x maior ou igual a zero. Então tá aqui. Agora eu vou aplicar uma rotação
de 180 graus em relação à origem. Tá? Então eu vou fazer essa curva a girar aqui do primeiro para o terceiro quadrante. Olha o que vai acontecer. Nota que existe uma simetria em relação à origem. Tá? Então essa função aqui, ó, ela é uma função ímpar. Então essa característica aqui é a característica de uma função ímpar. Bom, exemplo de aplicação. Verifique se os gráficos abaixo representam funções pares ou funções ímpares. Então, o que acontece? Ó? Se tiver simetria em relação ao eixo y, a função é par. Se tiver simetria em relação à origem, a função é ímpar. E se não tiver simetria nenhuma, né? Então a função não é nem par e nem ímpar. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui. Ó. Notem vocês o seguinte, ó. Se eu rotacionar em relação ao eixo y, não vai ter simetria. Esse ponto aqui, por exemplo, essa curva aqui do lado direito ficaria aqui, ó, tá? Não estaria sobreposta ao gráfico. A mesma coisa, essa curva aqui ficaria sobreposta aqui. Então esse gráfico aqui não é essa função, a função que dá origem a esse gráfico não é par. Agora, notem que se eu rotacionar em direção com relação à origem, essa curva vai ficar sobreposta a essa curva aqui, e esta curva vai ficar sobreposta a essa outra curva. Então, nesse caso, existe uma simetria em relação à origem. Quando tem simetria em relação à origem, a função é ímpar. Então, nesse caso aqui, ó, função ímpar. Tá? No item B. No item B, se eu rotacionar ela em relação ao eixo y, né, se eu colocar um espelho aqui no eixo y, essa curva vai se sobrepor a essa. Tá? Então, aqui existe uma simetria em relação ao eixo y. Quando isso acontece, isso aqui é uma função par. Essa função aqui é uma função par. Tá? E na letra C, aqui na letra C não há simetria. Nota que a parte do gráfico que está à esquerda é diferente da que está à direita, e ele está sempre sobre o eixo Y, tá? Então não tem como você fazer uma rotação em relação à origem e a gente tem uma simetria. Então, como não há simetria, isso aqui, essa função não é nem par nem ímpar. Função não é par e nem ímpar. Ela não tem classificação entre par e ímpar. Tá certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula.